Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso estudo do Direito Processual Civil para os módulos aí para quem estiver pleiteando vagas em concursos de nível superior. Antes da gente começar, efetivamente, eu queria deixar bem claro para todo mundo que está assistindo que as questões de processo civil que costumam aparecer nos concursos de nível superior, elas normalmente não são questões muito aprofundadas, não são assuntos que normalmente abordam debates jurisprudenciais profundos ou debates doutrinários. Como o concurso normalmente tem um foco para graduados de diversas áreas, é muito comum que as questões se apeguem a textos de lei, o que muitas vezes é maçante para se estudar, mas a partir do momento que a gente começa a ter algumas definições prévias do conteúdo, fica mais fácil de entender a disciplina e não precisar efetivamente ficar daquela ideia de decorar textos de lei, que é algo que realmente não flui muito no estudo. Para a gente começar a estudar o direito processual civil, então, a gente precisa partir de um pressuposto de como que esse processo se desenvolve. Então, todo o processo, em nível de processo civil, ele, na verdade, parte de um pressuposto de que as partes que estão ali, dependendo de um processo para solucionar um problema, elas já ultrapassaram duas fases iniciais, que, na verdade, não chegam nem a ser jurídicas, mas são fases de evolução social que funcionam da seguinte forma. Primeiro, é comum a gente pensar na resolução de problemas por meio da autotutela. O que seria a autotutela? É quando eu exerço o meu direito ou eu defendo o meu direito por meio da minha própria força. Essa é uma situação proibida no direito brasileiro, exceto raras exceções, como, por exemplo, no exercício da legítima defesa ou na defesa da posse em âmbito civil, mas a autotutela, via de regra, é proibida, ou seja, ninguém pode fazer valer o seu direito pela força. Em seguida, uma fase de evolução social um pouco maior, que é a autocomposição. Na verdade, quando os litígios são solucionados por meio da desistência de direitos ou da submissão ao interesse da parte contrária ou mesmo da transação, do acordo. Enfim, as partes solucionam seus litígios sem depender da via judicial. E a terceira fase, na verdade, na solução de problemas, que é a jurisdição. A jurisdição é onde o processo vai se desenvolver, porque na jurisdição o Estado vem com uma força coercitiva e diz do lado de quem o direito está. Então, na verdade, eu costumo brincar que quando se busca o judiciário, quando se busca a solução de um problema por meio da jurisdição, o que se está fazendo é reconhecer a própria incompetência no sentido de resolver os seus problemas. Você não pode resolver pela força, você não conseguiu resolver numa conciliação entre as partes ou num método sem eleger um terceiro, e você parte a um terceiro, que é o Poder Judiciário, representado por um juiz. Esse exercício da jurisdição, ele acontece da seguinte forma. A jurisdição é vista como um poder do Estado, porque ele tem uma força coercitiva, na medida em que ele é invocado, que o Estado é provocado a dizer o direito, o Estado vai dizer e ele tem uma força coercitiva, portanto ele tem um poder da jurisdição. Ela é uma função ou um dever, porque o Estado também não pode se furtar a esse dever de dizer o direito, uma vez invocado. E ela é também uma atividade, porque a jurisdição, em nível processual, ela é um conjunto de atos, ela se realiza por um conjunto de atos que vão buscar um determinado fim, esse fim de direito material. Então essa é a ideia de que o processo vai se desenvolver. O exercício dessa jurisdição, então, ele é focado em algumas garantias básicas. Vejam bem, a partir do momento em que eu vou buscar o judiciário para obter a tutela jurisdicional ou que o Estado vai dizer o direito de forma coercitiva, ele precisa respeitar algumas garantias. No direito processual, essas garantias, ou melhor, no direito como um todo, determinadas garantias recebem o nome de princípios. São regras iniciais sobre as quais todo o ordenamento é construído. No caso da jurisdição, os princípios básicos que regem o exercício dessa jurisdição são os seguintes. O primeiro princípio do devido processo legal. Pelo princípio do devido processo legal, o que se tem é que, como garantia já constitucionalmente assegurada, ninguém pode ser processado, condenado, sem a garantia de igualdade de armas, de ampla defesa, de demonstrar e alegar as razões e invocar as razões do seu direito. Portanto, todo o exercício do processo civil, ele é construído em cima de uma primeira regra básica, que é a regra do devido processo legal.
A segunda regra, que é inerente ao devido processo legal, o princípio do contraditório. Esse sim de mais fácil entendimento, que parte de um pressuposto que todo regramento processual civil deverá respeitar o contraditório. Isso se realiza de muitas formas. Na simples apresentação de um documento aos autos, por exemplo, o juiz tem o dever de ouvir a parte contrária sobre aquele determinado documento em 5 dias, conforme dispõe o artigo 398 do Código de Processo Civil. Ou seja, contraditório, respeitar antes de uma eventual condenação a oitiva da parte contrária. Vale lembrar o seguinte, mesmo em alguns pronunciamentos judiciais que a gente popularmente conhece por liminares, na verdade são procedimentos feitos no início dos processos, eventualmente para evitar um risco de dano irreparável, a gente vai tratar dele mais adiante. Mesmo nesses pronunciamentos, existe o respeito ao princípio do contraditório, até porque, mesmo quando o juiz se pronuncia antes da oitiva da parte contrária, e no direito usa-se a expressão pronunciamento do juiz inaudita altera pars, é uma expressão em latim que quer dizer sem a oitiva da outra parte, mesmo nesses casos, há oportunidade de defesa contra quem a pretensão se dirige, gerando inclusive retratação por parte do órgão como forma de manifestação diferida. Então, mesmo nessas hipóteses das medidas liminares, há o respeito ao contraditório, sobretudo por conta da questão recursal. Um outro princípio, inerente também ao exercício da jurisdição, é o princípio do juiz natural, que diz que todo juiz ele deverá atuar num processo já de modo pré-definido. A ideia é de afastar de uma determinada situação, de um determinado julgamento, os chamados tribunais de exceção. O que isso quer dizer? Eu não posso admitir no Brasil, e isso não é admitido por força da Constituição, que diante de uma situação problemática instaurada, um tribunal seja instaurado para fins daquele julgamento. O princípio do juiz natural, então, diz que todos têm direito de ser julgados por juiz independente e imparcial, previsto como órgão legalmente criado, ou seja, a ideia de que eu não posso criar um tribunal de exceção. Vamos ver como é que isso aparece em concurso público, então. Dispõe o artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que não haverá juízo ou tribunal de exceção. E no inciso 8, que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Isso é uma disposição constitucional e trava no enunciado da questão. Tais disposições consagram o princípio. E aí vem as hipóteses. Da presunção da inocência, não é um princípio para esse momento de estudo, princípio da ampla defesa, princípio do devido processo legal, da dignidade ou do juiz natural. A resposta certa, letra E, princípio do juiz natural, porque é o princípio que diz que não será admitido o tribunal de exceção. Vejam bem, esse exemplo inicial, esse começo de disciplina do direito processual civil, ele serve para a gente ter uma visão global do que vai acontecer a partir de agora. Eu tenho a ideia da tutela jurisdicional, uma ideia de que alguém, diante de um problema, buscou o judiciário ele vai servir como um terceiro que tem uma força coercitiva, por isso a função da jurisdição, por isso a definição de jurisdição como poder do Estado, e a partir do momento, então, que eu reconheço que preciso do Estado e invoco a tutela jurisdicional, eu passo a me submeter às decisões dele. Essa jurisdição, ou seja, o poder ou dever que o Estado tem de dizer o direito, ela é regida por regramentos iniciais. Todo processo civil, a partir de agora, ele é construído em cima dessas pequenas regras básicas, como a ideia do contraditório, a ideia da ampla defesa, a ideia do devido processo legal, da igualdade de armas, a ideia de que o juiz que julgará o meu processo é um juiz que foi previamente constituído. No caso do nosso ordenamento, são os juízes togados, concursados e que exercem a função pelos tribunais do país. Lembre-se, as questões de nível superior, elas são questões que normalmente vão atacar texto de lei. A partir de agora nós vamos começar a ver disposições e eu vou chamando a atenção aos poucos com vocês sobre a forma como as situações são cobradas. Por enquanto, ideia geral sobre jurisdição. Na jurisdição, eu tenho princípios e a ideia de ter os princípios sempre em mente também vale como uma dica importante para fins de concurso. Todo conteúdo em âmbito do direito, ele tem princípios. Em toda disciplina, nós vamos estudar princípios, vocês vão sempre se deparar com isso e vão ter uma sensação de que é preciso decorar princípios. Isso é um grande erro. Os princípios, eles nascem normalmente antes daquele próprio tema que a gente está estudando. Então, em determinadas situações, se ater aos princípios que regem determinada matéria, vão fazer com que numa questão fechada você tenha uma ideia, uma tendência natural de acertar.
Claro que há dúvidas, é muito comum o candidato ficar em dúvidas entre duas alternativas das 4 ou 5 disponíveis e muitas vezes a resposta ela é principiológica. Por quê? Diante, por exemplo, da ideia de que existe no processo civil o respeito ao princípio do contraditório, qualquer alternativa de questão fechada que, ao lê-la, você identifique que ela está mitigando de alguma forma a ideia da ampla defesa do contraditório do devido processo legal, isso já vai te fazer excluir algumas alternativas. Então pode ser um bom caminho. Lembre-se, a ideia dos princípios, ela é formar uma base para a construção do ordenamento. Então, a partir de agora, a gente vai começar a entender o seguinte: chegamos à necessidade da tutela jurisdicional, vamos utilizar a tutela jurisdicional e vamos ver em alguns encontros a partir de agora como que essa tutela se desenvolve, quais são as regras básicas sobre isso e como que vai acontecer o processo civil a partir de agora. Espero poder acompanhá-los nos estudos e espero que todos tenham bastante sucesso. Obrigado.